Salve, salve, galerinha que gosta de saber o porquê das coisas. Sejam bem-vindos a mais um episódio do É Por Isso. Eu sou o Samuel Leite e se você já perguntou e se alguma coisa fosse diferente do que ela realmente é, se você já buscou explicações e por que as coisas funcionam como são, então, meu amiguinho e minha amiguinha, esse podcast é feito exclusivamente para você. E no nosso É Por Isso de hoje, ele foi inspirado no IC, do episódio do longínquo número 04. Tio Gui, magia da edição, pra gente lembrar desse momento certamente polêmico do IC Podcast. E se todo mundo andasse armado? Nossa. E pra explicar por que a gente não pode andar armado, estou aqui novamente com o tio Rafael Cerqueira, que ele é psicólogo, escritor e palestrante sobre saúde mental. E além disso, o tio Rafael já foi policial. E ele é lá do podcast Psicocast. Tio Rafa, mais uma vez, muito obrigado e seja bem-vindo de volta ao É Por Isso. Muito obrigado, tio Samuca, mais uma vez aqui com vocês. Agora, um lado meu que vocês... Tanto que eu tô vindo aqui que já tá em até um arquivo confidencial, né? Exato, exatamente. Agora que eu sou policial, vocês vão descobrir que eu fui policial, né? É verdade, exatamente. Isso foi novidade pra todo mundo aqui. A gente descobriu aí, a nossa produção descobriu essa informação. E eu queria, tio Rafa, que você explicasse pros nossos ouvintes o que são armas de fogo e o que são armas brancas. Maravilha, vamos lá. Eu vou adicionar um item nessa pergunta. Então, existem armas que são instrumentos utilizados para ferir outras pessoas. Então, esse é o termo de arma. E aí, o que é uma arma de fogo? É uma arma que ela funciona à base de disparo. Então, lá quando os chineses inventaram a pólvora, eles descobriram uma forma de explodir coisas e arremessar em outros lugares. Então, as primeiras armas de fogo foram fogos de artifício, canhões, e hoje a mais, com certeza conhecida, uma arma de fogo é um revólver, uma pistola, né? Ela não solta fogo, a arma de fogo, né? Mas por meio de uma explosão que acontece dentro da arma, ela impulsiona alguma coisa em direção a outra. E a arma branca é qualquer objeto que não foi criado para ser uma arma, porém pode ser utilizado como tal. Por exemplo, uma faca de cozinha pode ser uma arma branca, porque a faca de cozinha foi feita para se cortar alimentos e não machucar outras pessoas. Por isso que algumas pessoas ficam confusas, uma faca é ou não uma arma branca? Qualquer coisa pontiaguda ou alguma coisa assim que você possa, né, acabar ferindo outra pessoa e ela não foi feita para isso, pode ser uma arma branca. Depende de contexto também, na verdade. Uma cadeira pode ser uma arma branca. É verdade. Bom ponto. Tio Rafa, já existiu alguma época na história onde as pessoas andavam armadas assim normalmente pela rua? Sim, já existiu muitos períodos na história, mas todos esses períodos que as pessoas andavam armadas na rua, vamos pensar rua, em qualquer lugar que ela transitasse, sempre tinha um porquê. Sempre tinha uma explicação. Então, a gente tem épocas antigas que as pessoas precisavam andar armadas porque não havia nenhum órgão, ninguém que pudesse fazer a segurança dessa pessoa. E aí a gente tem algumas sociedades que elas foram evoluindo, aparecem os primeiros sistemas de governo e eles pensam, poxa, vamos criar um grupo que vai proteger a nossa população. Então, enquanto o pessoal planta, faz roupas, vamos deixar uns guardas aqui. Aí foi surgindo os primeiros exércitos. E aí só quem andava armado eram os exércitos, eram os guardas. A gente tem também, por exemplo, na história do começo lá dos Estados Unidos, quando os ingleses, né, dominaram a terra que a gente sabe que hoje é os Estados Unidos, eles foram vendendo as terras como se fossem loteamentos. Só que o exército, a guarda inglesa, não conseguia estar patrulhando do outro lado do mar. Então as pessoas elas se sentiam muito inseguras de estarem morando num lugar desconhecido. E também tinham ainda alguns índios, né, que infelizmente eles foram sendo expulsos. E aí essas pessoas foram tendo o hábito, a cultura de estarem armadas
para se defender tanto de possíveis invasores e depois de um tempo para se defender dos próprios ingleses, né, quando eles queriam ter a sua independência. Então, assim, já existiu uma época que as pessoas andavam armadas, mas sempre por causa de um contexto que as pessoas precisavam muito, porque não tinha quem protegesse elas. E hoje é possível todo mundo que quiser andar com uma metralhadora, com uma espada na rua? Como é que funciona essa questão? Se eu quiser andar com uma espada na rua, eu posso? Não pode. É uma coisa que as pessoas se perguntam muito, né? Porque a gente sabe que uma arma de fogo, ela é proibida. Só quem pode portar uma arma de fogo, né, que pode andar livremente com uma arma de fogo na rua, são os serviços de polícia no Brasil. Então, polícia militar, civil, federal, rodoviária e por aí vai. E o exército, ele também tem esse direito em algumas situações. Agora, por exemplo, uma espada, nós não podemos portar uma espada na rua. Isso é uma coisa que confunde muita gente. Você pode ter a posse de uma lâmina, de uma espada, de alguma coisa assim que não seja uma arma de fogo, né, com você. A posse é você ter com você, deslocar de um lado para outro. Então, por exemplo, eu vou numa loja de artigos japoneses e eu compro uma espada. Eu posso ter a posse daquele pertence, mas ela tem que estar guardadinha. O porte desse objeto, ele requer uma autorização, porque quer dizer que eu vou usar esse objeto para alguma coisa. Então, o porte de uma espada, alguma coisa assim, é totalmente proibido. Não podemos andar com uma espada no meio da rua. É a mesma coisa as armas. A polícia, ela tem esse direito de poder utilizar a arma na rua, só que algumas pessoas podem ter posse da arma. Por exemplo, né, vamos supor que uma pessoa, ela treina tiro esportivo, então ela comprou uma espingarda para treinar tiro a alvo, ela participa de um campeonato, então ela pode fazer uma solicitação com o governo, é super complicado assim, mas ela pode, e ela pode ter a posse dessa arma, mas é para tirar do stand onde ela treina para casa dela e pronto, e acabou. Ela não pode manusear essa arma de jeito nenhum. É totalmente proibido a gente andar com armas na rua. Queria que você explicasse para os nossos ouvintes se existem lugares onde as pessoas podem comprar armas e se elas também podem portar armas em outros países, enfim. Sim, existem alguns lugares que pode esse porte de arma, então as pessoas podem comprar algumas armas. Só que lembra que eu falei, né, tio Samuca? Tudo depende do contexto. Então, para você ter autorização para andar com essa arma, os países que deixam, geralmente deixam sobre uma condição, né? Então, eu vou dar um exemplo. Vamos supor que você viva numa área rural, que tenham animais muito perigosos que podem te atacar, ou, por exemplo, é uma área que a guarda, que a polícia não consegue chegar com frequência. Então, alguns países autorizam que essa pessoa ande armada. Ou ande com uma faca que possa machucar alguém, ou anda com uma arma de fogo. Então, nós temos essa permissão. No Brasil, nem nessa condição pode. A gente tem um exemplo muito conhecido, que é o dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, as pessoas podem ter a posse de uma arma. Elas não podem, de jeito nenhum, sair com essa arma de casa. É igual ao Brasil, só que elas, pelo menos lá, elas podem comprar para fazer a segurança de suas residências. Porém, contudo, entretanto, como eu tinha comentado, é uma questão cultural que de muito tempo nos Estados Unidos eles têm esse hábito e essa cultura de não mexer com essa arma em nenhuma ocasião, a não ser que seja uma emergência. Porque de tanto tempo, antes deles se tornarem um país, eles já estão habituados com isso. Então é uma questão cultural muito diferente. Não dá para comparar a posse de outros lugares com o Brasil, porque são culturas, condições diferentes. É verdade. Eu queria dividir contigo, tio Rafa, uma percepção que é o seguinte: é muito comum, sobretudo quem tá nos ouvindo aí, o papai, a mamãe, enfim, tio, tia, esse tema da arma, ele de alguma forma tá conectado com a vida da gente, sobretudo hoje com a indústria do entretenimento. As crianças jogam lá o seu joguinho, tem lá o Fortnite, tem lá uma série de outras coisas. Mas eu queria que você me ajudasse a conversar com os nossos ouvintes para explicar o quão perigoso é, no mundo real,
a gente mexer com armas, né? Evidentemente que no campo da fantasia tem gente que não gosta, tem gente que entende que isso pode de alguma forma influenciar negativamente as crianças, e tem gente que relativiza isso, na medida em que entende que não, mas é só um jogo, é o campo da fantasia. Independente de um ou de outro lado, o que é claro e é importante da gente deixar aqui no nosso programa é que não só nós, mas acho que todas as pessoas de bem sabem o quão perigoso é ter uma arma e quão perigoso é, não sei se você sobretudo não sabe manuseá-la, né? Quão perigoso é ter esse instrumento dentro de casa. E eu queria te ouvir nesse sentido, para dar essa dica aí pros papais, que eventualmente tenham, porque se enquadrem numa dessas situações que você colocou, ou é um colecionador, ou mesmo trabalha numa força de segurança, né? O quão perigoso é que as crianças possam eventualmente se ver perto de um objeto como esse. Ótimo, vamos lá. Eu vou fazer um comparativo, né, com uma coisa que você trouxe. Você falou sobre nós termos a habilidade ou não, ou o costume de saber mexer com uma arma, né? E assim, vamos pegar um exemplo muito prático, que é um copo de água. Nós, desde crianças, aprendemos a segurar um copo e a beber água. Só que mesmo assim, a gente ainda às vezes, quando bebe água, não derrama um pouco? Ou, por exemplo, nós derrubamos um copo de água no chão e ele quebra. Então, mesmo quando a gente tem habilidade com alguma coisa, a gente ainda está sujeito a ter erros. Só que assim, um copo de água, quando a gente bebe e cai um pouco, a gente se molha. Quando um copo cai no chão e quebra, nós podemos colocar um calçado e juntar os caquinhos de vidro e jogar no lixo. Uma arma de fogo, quando a gente tem uma falha nesse manuseio, por mais que a pessoa saiba, todo mundo tá sujeito a errar um dia, né? O erro de uma arma de fogo é um disparo. E o disparo ele é muito rápido, não dá para prever, não dá para desviar, e é por isso que ela é extremamente perigosa. É isso que eu falo para muita gente. Por mais que você tenha uma proposta assim de não, mas eu vou aprender a manusear, você pode errar mesmo sabendo. A gente tem um histórico no Brasil de pessoas que têm o treinamento e acabam se ferindo com armas de fogo ou outros disparos acidentais, porque é um risco, né, que as pessoas correm. Tanto que pessoas que trabalham na área da segurança e que utilizam arma, elas ganham uma parte do salário chamado taxa de insalubridade, porque essa insalubridade é pelo perigo que elas estão correndo mesmo, elas sabendo manusear essa arma. Então é super importante, né? Tem consciência que a gente tá sujeito a erro, né? E o erro, por exemplo, de uma pessoa falar assim, mas aí tudo a gente pode errar, a gente não vai fazer nada. Olha, um erro de segurar um copo d'água, ele é leve. O erro de uma arma de fogo pode ser uma vida, né? E a gente não quer brincar com vidas, a gente não quer apostar uma vida. Bom, crianças, meus amiguinhos, minhas amiguinhas, papais, mamães, titios e titias, então, tio Gui, é por isso que nós não podemos e não devemos andar armados por aí. Bom, tio Rafa, mais uma vez, obrigado pelo teu tempo. Foi mais uma vez um papo muito legal, muito bacana, e eu queria que você lembrasse para nossa audiência um pouquinho aí sobre as suas redes sociais, sobre o Psicocast, como é que a gente encontra, onde a gente consegue saber mais e outras informações sobre as outras realizações aí que você tem. Muito bem, é sempre um prazer estar aqui. Eu adoro a forma que vocês abordam os temas, que a gente consegue discutir de uma maneira super simples coisas super relevantes, né? Colocando @Psicocast em qualquer rede social, encontra as redes do nosso podcast, menos no YouTube, que é @Psicoplay. Nós temos um canal no YouTube também, eu posto alguns vídeos explicando a psicologia do dia a dia, explicando a psicologia como ciência mesmo. E o nosso site, psicocast.com.br, tem tudo compilado lá. Lá tem os nossos podcasts, vídeos, tem bastante texto, né? Nós temos autores super bem preparados para poder discutir alguns temas de umas formas mais técnicas. E também tem o meu Instagram pessoal, que é o @psicorafaelcerqueira. Se algum dos ouvintes tem interesse, né, de fazer psicoterapia, eu trabalho com a terapia voltada para ansiedade e depressão e atendo online. Então, @psicorafaelcerqueira, a pessoa pode me encontrar também. Muito bem, crianças. Então esse foi mais um episódio do É Por Isso e a gente se encontra na próxima semana. Um grande abraço para todo mundo e até lá!
Tchau, tchau, gente! Falou!